Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Tratativa de Não Conformidade da RQR Consultores Associados Limitada. O meu nome é Emerson Nogueira Rachid, eu sou instrutor que vai conduzir esse treinamento em todas as etapas para você aprender a tratar as não conformidades e melhorar o sistema da sua empresa em relação às ações corretivas, investigações de causas e evitar que os problemas se repitam. Seja muito bem-vindo e proveitoso para você, é o que desejamos. Cuidado, não se desvie a atenção nesse treinamento. Se concentre bem, desligue o celular se possível, concentre-se nos vídeos, pois vai agregar muito para você. E as dúvidas você pode tirar no nosso site, temos os canais de comunicação com os nossos alunos. Por favor, entre em contato com a gente. E se precisar de consultoria, auditoria ou treinamentos online ou presencial, com todos os protocolos que seguimos, conte conosco também. Mas você vai aproveitar esse curso, eu tenho certeza que vai absorver todas as etapas e os conhecimentos que vamos te passar. O curso tem o objetivo de qualificar você para as técnicas modernas e atuais de tratativa de não conformidades. Juntamos nesse material as técnicas que mais funcionam, aliás, as ferramentas que funcionam, pois não adianta ter o conhecimento sem conseguirmos usá-los. Então, conhecimento sem uso fica difícil para que, na prática, você consiga resolver os problemas. Estas são as ferramentas ou as armas que funcionam na hora da guerra. Juntamos nesse material, então, as principais ferramentas de forma prática, objetiva e que você possa usar na sua empresa. Por que as pessoas erram? Vamos refletir nesse ponto. Para que comecemos bem a tratativa de não conformidades, precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Se chama empatia, essa prática de nos colocar no lugar das pessoas. As pessoas erram por falta de vontade, talvez não querem, não gostam, não têm motivação de acertar, de trabalhar conforme os procedimentos. E a falta de vontade é um problema muito sério. Precisa de motivação. Ou por falta de atenção, a falta de atenção pode ser causada por cansaço, estresse, algum problema de saúde, falta de concentração, algum distúrbio, algum desvio. Isso tem uma série de fatores. Ou falta de conhecimento. Falta de conhecimento, pois não domina as ferramentas, não domina as técnicas de tratativa de não conformidade, não domina o procedimento da empresa, não tem aquele conhecimento, não buscou, porventura, se informar melhor sobre aquela atividade, não leu o procedimento. Então, tudo isso pode levar ao erro. E as pessoas que são a peça mais importante de uma empresa, elas precisam estar preparadas para evitar o erro. Sabemos que nós, pessoas, não nascemos prontos. Eu não nasci pronto, a sua empresa não nasceu pronta, nós erramos, não existem pessoas perfeitas, empresas perfeitas ou sistemas perfeitos. Por isso que a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001, e dentre tantas outras normas, elas prevê na cláusula 10.2 ou no capítulo 10 destas normas, a oportunidade da empresa montar um procedimento de acordo com essas técnicas que vamos ver neste curso, para tratar as não conformidades de forma efetiva e que os problemas não se repitam. Então, a própria norma já contempla que as empresas, as pessoas e os sistemas não são perfeitos, mas cabe a nós termos técnicas para tratar as não conformidades. É o que vamos ver
a seguir. Então, por exemplo, as pessoas podem errar por falta de conhecimento. Não sabe exatamente o que quer fazer, não sabe suficientemente o que está fazendo ou não sabe como fazer. Para a falta de conhecimento, o remédio, o diagnóstico, é o treinamento, é essa forma de buscar o conhecimento autodidata ou então por um treinamento. Isso é muito fácil resolver, desde que a pessoa queira buscar o conhecimento, a empresa também colaborar para isso. Falta de atenção é um pouquinho mais complicado. Pode ser que a pessoa não leve o trabalho a sério, pode ser que ela não está preocupada com os resultados do seu trabalho, pode ser que ela não se concentra naquilo que ela faz, pode ser estresse, pode ser algum problema, alguma patologia que ela tem. Então, falta de atenção, precisa investigar melhor. Falta de vontade é um pouquinho mais complexo, pois está ligada à motivação da pessoa. Talvez ela não tenha interesse naquilo que ela faz, talvez ela não veja valor, ou ela não criou valor naquela atividade, ou então, pior, se acomodou com a rotina diária e aí ela não consegue desenvolver mais essa atitude, essa proatividade de resolver os problemas. Ok? São 3 reflexões ao meu participante que nos assiste, para que você reflita toda essa cadeia do que leva as pessoas a errar. Tudo está ligado à competência. Conhecimento é saber o que e o porquê fazer. Capacidade é saber o como fazer. E a vontade é o desejo de fazer. Então, competência é a soma do conhecimento, capacidade e vontade, ou conhecimento, habilidade e atitude, como diz os nossos especialistas da área da psicologia do trabalho, o CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Um problema pode nos levar a uma solução. Um problema, ele não tem só o aspecto negativo, ele também tem um aspecto positivo. Um problema ele pode e vai desafiar a sua competência, a sua qualificação, a qualificação da empresa em resolver esse problema. Mas para resolver esses problemas, precisamos de técnicas, precisamos de jeito, precisamos de experiência. Então, por isso, vamos apresentar aqui as melhores técnicas para tratar as não conformidades. Eu tenho certeza absoluta que elas vão atender aos requisitos das normas ISO, seja lá qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, entre outras. E você vai usar isso de forma sistemática e vai ver os resultados que essas ferramentas vai trazer. Diz o nosso dicionário Aurélio que problemas são questões não resolvidas e que é objeto de discussão. Então muitos problemas surgem porque não conversamos sobre eles. Ou também uma outra definição do nosso dicionário Aurélio, proposta duvidosa que pode ter inúmeras soluções. Então, precisamos encarar o problema de diversas faces, não somente do lado negativo, pois precisamos aprender com os problemas. Existem vários tipos de não conformidades. Não conformidades de produto, não conformidades de serviços, não conformidades de processos, não conformidades de sistemas, não conformidades relacionadas a fornecedores, a clientes, a produtos, como já disse, entre outros tantos. O importante é você identificar o tipo, a natureza da não conformidade. Se ela provém de um produto, se ela provém de um processo, se ela provém de uma auditoria externa, interna, do cliente, do fornecedor, a origem dela é mais importante para que você consiga diagnosticar todo o problema seguindo os passos que vamos falar adiante. O primeiro ponto
é entender assim: quando acontece uma não conformidade, as pessoas precisam agir imediatamente. Agir imediatamente, a norma ISO 9000, versão 2015, ela define que é uma ação de correção. Preste bem atenção nisso. Ação de correção não é uma ação corretiva. As pessoas tendem a confundir ação de correção com ação corretiva. Ação de correção significa uma ação imediata, uma ação instantânea, uma ação de disposição, pois, quando o problema acontece, precisamos estancar o problema, agir imediatamente para que ele não se proporcione em relação aos efeitos negativos. Chamamos isso de ação de correção, ou ação imediata. Pela definição da ISO 9000, é a ação para eliminar uma não conformidade identificada. Exemplo, um retrabalho ou uma reclassificação. Ação corretiva significa ação para eliminar uma não conformidade em relação à sua causa. A causa ela deve ser tratada depois da ação imediata. E esses passos vamos ver estruturadamente nesse treinamento. Aqui apenas estamos definindo o que é uma ação de correção e diferenciando do que é uma ação corretiva. A ação corretiva ela compete na identificação da causa, no diagnóstico do problema e entender o porquê isto de fato aconteceu, ou os porquês. Vamos ver isso numa fase apropriada dentro das etapas correspondentes que vem a seguir. Não conformidade na sua concepção normativa significa não atendimento a um requisito. Não atendimento a um requisito da norma, não atendimento a um requisito da lei, não atendimento a um requisito do cliente, não atendimento a um requisito do procedimento que a sua empresa fez, não atendimento a requisitos. Nada mais que isso. Não conformidade não é castigo. Não conformidade não é punição. Não conformidade não é cartão vermelho. Não conformidade é uma oportunidade da empresa melhorar, corrigir e evitar que o problema aconteça novamente. Não entenda, não imagine, não absorva a não conformidade como um ponto negativo. É um problema que devemos discutir conforme o nosso dicionário Aurélio fala, para que tenhamos solução. Na verdade, classicamente existem três tipos de ações. Ação de correção, que é a ação imediata. Ação corretiva, que é a investigação de causas e propostas de ações para que o problema não se repita. E a ação preventiva, que hoje chamamos de mentalidade de riscos. Todo programa de gestão de riscos, ferramentas de riscos, como temos várias, o FEMEA, o APR, o RASOP e tantas outras ferramentas, e a RQR tem todos esses treinamentos para oferecer a vocês, chamamos isso de ações preventivas, que é se antecipar ao problema e evitar que ele ocorra. Isso se chama gestão de riscos. E a ação corretiva, ela contempla que o problema já ocorreu, então precisamos tratar. O que precisamos focar é a gestão de riscos, que é a mentalidade de riscos, e evitar que os problemas ocorram. Então, definição. A ação preventiva é a ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade, potencial porque pode acontecer, não necessariamente já aconteceu, ou outra situação potencial indesejável. É a gestão de riscos, enxergar o problema antes que ele aconteça. Para toda tratativa de gestão de não conformidade, ações corretivas, precisamos utilizar também a metodologia do PDCA, que é o planejar, executar, checar e agir. Então todo o nosso programa, a nossa sistemática, ela foi projetada em cima do PDCA.
Então, planejar significa, antes de fazer, vamos pensar, vamos determinar o caminho. O fazer significa executar conforme o planejado. O checar ou verificar significa conferir tudo aquilo que foi feito em relação ao planejado. E as ações é a discussão do relacionamento. Vamos corrigir, vamos prevenir ou vamos melhorar? É a decisão final. Então, a sistemática de uma não conformidade e tratativa de ações corretivas necessitam de um programa bem estruturado e a cada etapa do PDCA, a técnica que vai funcionar, ou as ferramentas que irão funcionar. Primeiro ponto, temos que formar a equipe. Uma equipe multifuncional não são pessoas apenas de diversas áreas. São pessoas que entendam do problema. Cuidado! Equipe multifuncional ou multidisciplinar não são pessoas de áreas ou processos diferentes sem nenhuma afinidade com o problema. Há uma confusão muito grande hoje. Equipe multifuncional ou multidisciplinar, elas devem ser selecionadas conforme o problema que ocorreu ou pode ocorrer, para que as pessoas resolvam o problema e utilizem a melhor técnica e consigam opinar através das ferramentas a melhor ação. Se você não conhece o problema, nunca ouviu falar, provavelmente não é bom que participe de uma equipe multidisciplinar. É uma recomendação. A fase 1 é descrever a não conformidade. A não conformidade ela deve ser descrita para que possamos planejar corretamente suas ações. Para entender o problema, para saber o que ocorreu, como ocorreu, quando ocorreu, precisamos utilizar algumas técnicas e exercitar a descrição correta do problema, como na nossa vida acadêmica. Um problema, seja lá matemática, física, língua portuguesa, uma redação, precisamos entender a problemática para saber responder essa problemática. E o primeiro passo, o mais importante, é saber o que fazer, do que propriamente dito o como fazer. E o que fazer está relacionado ao P do PDCA. Saber realmente definir o problema é meio caminho andado para uma solução efetiva. Efetividade significa aquilo que é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Então, primeiro ponto, descreva o problema. Por exemplo, precisamos descrever o fato. Uma não conformidade, ela pode seguir 3 pontos para a descrição. O fato significa o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quanto de peças ou serviços ou em dinheiro ocorreu o problema ou teve o desperdício. Fato é fato. Por exemplo, digamos que você é da área de construção civil. É um exemplo simples. Na construção civil, esquadrias é um problema crítico. Poucos fornecedores têm qualidade em esquadrias. Vou colocar aqui, encontrado esquadrias sem comprovação de atendimento a uma norma técnica ou de desempenho. Por exemplo, esse é o fato. Segundo ponto da descrição da não conformidade, precisamos inserir a evidência. A evidência é a prova. Por exemplo, esquadrias tipo XYZ, verificada na obra 999999, no processo de almoxarifado, no setor de almoxarifado, por exemplo. Colocamos a evidência. Pode ser um documento, a evidência, pode ser um relato, pode ser uma atividade. Quanto mais rica a evidência for, melhor será o entendimento do problema.
E o terceiro ponto, uma não conformidade, ela se concebe pelo não atendimento a um requisito. O terceiro ponto é inserir o requisito da norma ISO 9000, PBQP-H, 45001, 14001, o requisito específico. Ou se a empresa ela usa um procedimento, o requisito do procedimento, ou se for uma lei, o requisito ou o quesito da lei, e assim por diante. Resumindo, uma não conformidade deve ser descrita em termos de fato, em termos de evidências e em termos de requisitos normativos. Toda não conformidade precisa seguir um roteiro. Por que isso? Para descrever melhor o problema e nós entendermos como esse problema será resolvido. Sugerimos a você que faça um exercício dentro do roteiro do curso, disponibilizado para você, juntamente com o curso. A segunda etapa é tomar ação de contenção, ou ação de correção, ou ação de curto prazo. Chamamos isso de disposição da não conformidade, ainda na fase P. Então, ações provisórias até a implementação das ações definitivas devem ser feitas. A ação de contenção ou correção ou ação de curto prazo é uma ação de contenção que vai minimizar o efeito negativo e talvez a insatisfação do cliente. É importante que todo problema tenha necessariamente que atuar imediatamente para evitar que ele se alastre, ou que os impactos negativos atinjam outros produtos, outros processos, outras pessoas. Temos que estancar o problema. Não deixar que o vazamento ele atinja a níveis incontroláveis, não deixar que outros lotes, outros produtos os clientes recebam, não deixar que outros processos da empresa sofram pelo mesmo problema, e exemplos nós temos vários. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? Quem e quanto pode ajudar a montar uma ação de contenção apropriada para estancar o problema. Então, por exemplo, o que fazer? Descreva a ação imediata: barrar o lote, barrar a produção, parar a máquina, socorrer as pessoas, não deixar vazar, comunicar aos clientes. Como? A forma de conter. Quando? O mais rápido possível, que é uma ação de correção. Onde? Depende se é produto, se é serviço, se é dentro da empresa, se já foi para o cliente, se é uma não conformidade que compete aí uma ação mais rígida, imediatamente temos que agir. Quem? Responsabilização interna ou externa. Quem vai fazer isso? É importante definir pessoas que tenham competência de agir imediatamente. E uma ação de contenção, precisamos quantificar o problema para saber a quantidade de lote, a quantidade de serviços e a quantidade de tempo também que vamos envolver em tudo isso. Exercício 2, descreva uma ação imediata para a problemática que você acha melhor. É importante que você exercite o exercício da etapa 2, descrevendo uma ação imediata. 3. Verificação da extensão da não conformidade. Chamamos isso de abrangência. Pensar no tipo do problema, natureza do problema, os impactos em outras áreas ou processos, ainda na fase P, é muito importante. A verificação da extensão, ou chamamos isso de abrangência, é sair do problema e ter aquela visão holística, onde aquele problema ele pode acontecer em outros processos, em outros locais. Por exemplo, uma pessoa que não foi treinada num determinado processo ou atividade, esse problema ele também pode acontecer em outros processos. Isso é abrangência. Um acidente do trabalho ocorreu em algum processo, algum setor, alguma área da empresa,
Ele também pode ocorrer, talvez, em outras plantas, em outras áreas, em outros processos. Um cliente que reclamou de um produto A por algum motivo, também esse problema ele pode ser reclamado por outros clientes pela similaridade do problema. Opa, similaridade do problema e analogia. Precisamos entender isso e ter uma visão macro, uma visão holística e sair do foco do problema. E aí já vamos desenvolver, como gestores da tratativa, uma visão melhor, mais abrangente e sistêmica. Perguntas que poderemos fazer para melhorar a abrangência ou técnicas para abrir mais a nossa visão. Você pode fazer 3 perguntas. Esse problema afeta outros produtos? Esse problema ou esta não conformidade afeta outros processos ou setores? Este problema ou esta não conformidade afeta outros serviços ou produtos? Pense nisso. Pode melhorar a sua visão em relação à abrangência. O exercício 3, exercite a abrangência, tente sair holisticamente e fazer com que a sua visão sobre o problema aumente. A etapa 4 e as 4 primeiras etapas, tudo na fase P, é investigação de causas. As raízes, as causas mais prováveis, precisa ter técnica para tal investigação. Campeão de não conformidade, nas auditorias das quais realizamos, seria a empresa não sabe como usar as ferramentas de investigação de causas. Causas que, quando excluídas, resultarão na eliminação total ou mais próxima dos 100% dos problemas. É importante usar uma ferramenta adequada para investigar as causas. Para entendermos os sintomas, eles são como uma árvore, que enxergamos as folhas, a sua copa, o seu caule, talvez os frutos, as flores. Mas as raízes estão muito mais aprofundadas para que dê sustentação a essa árvore. Não muito distante, que chama causa-raiz, e a raiz vem de fato porque imaginamos que todo problema ele tem suas raízes. Nenhum problema acontece do acaso, nenhuma falha acontece do acaso, tudo avisa que vai acontecer. O problema é que nós, muitas vezes, fechamos os olhos, tapamos os ouvidos e não temos ou não desenvolvemos a técnica correta para nos dar sensibilidade para que o problema ele seja identificado antes que aconteça e, o mais importante, caso ele aconteça, as suas raízes. Diante disso, a causa raiz, nós precisamos entender o porquê que os problemas acontecem. Isso requer muito trabalho, isso requer um envolvimento das pessoas, isso requer uma equipe coesa que entenda do problema. A primeira ferramenta que aconselhamos a você utilizar é o diagrama de causa e efeito, onde nós temos o problema a ser resolvido, que é o efeito, e do efeito podemos traçar as causas, possíveis causas. O diagrama de causa e efeito ele foi criado pelo Kaoru Ishikawa, que imaginou uma espinha de peixe, onde a cabeça do peixe é o efeito, e do efeito traçamos as causas. E das causas vão influenciar os efeitos. Nós da RQR temos o treinamento de ferramentas da qualidade, ferramentas básicas da qualidade. E nesse treinamento nós explicamos individualmente cada ferramenta. Acesse o nosso site e vocês vão ter os nossos cronogramas. Aqui nesse treinamento que aconselhamos que utilizem corretamente o diagrama de causa e efeito. Aqui colocamos os pilares do diagrama de causa e efeito.
Por exemplo, uma mão de obra significa treinamento, qualificação, problemas com treinamento, problemas com qualificação, problemas com informações, experiências, motivação, falta de atenção, disciplina, dedicação, relacionamentos, problemas relacionados a esses modos. Problemas relacionados à máquina, equipamentos, dispositivos, ferramentas, pressão, precisão, lubrificação, problemas de vazamento, de manutenção, de ajuste, de instrumentação, de fixação, de velocidade, conforme vocês estão vendo aí no slide. Problemas relacionados a material, dimensão, composição, propriedades mecânicas, estocagem, embalagem, transportes. Problemas relacionados aos métodos, especificação, procedimentos, instruções, desenhos, esquemas. Problemas relacionados à medição, se e quando são feitos controles, tipo, condição dos equipamentos, medição, critérios de aceitação. E problemas relacionados ao meio ambiente. O meio ambiente significa a estrutura, tanto interna quanto externa, como espaço, temperatura, iluminação, vibração, umidade, poeiras. Esse método dos pilares, que o Ishikawa, na verdade, criou com 4 M's, e no decorrer do tempo criaram-se mais 2 M's, e não duvido que hoje tenham-se mais M's, né? Mas esses 6 M's aqui, eles podem ajudá-lo a entender melhor as possíveis causas de uma não conformidade. É muito importante identificar a causa, ou as causas, suas raízes, para que o próximo passo ele seja muito bem tomado em cima de cada causa, provavelmente levantada. Importante dizer que precisamos ir até o processo, precisamos visitar as áreas, as atividades que aconteceram um problema, onde o problema surgiu, para ter uma visão nítida, transparente e saber de fato onde, a origem do problema, ou suas origens. Outra dica pode ser o uso da ferramenta dos 5 porquês. Os 5 porquês, muitas pessoas perguntam pra gente, eu tenho que chegar até o 5º porquê? Não é que tem que chegar, gente. Quanto mais aprofundada a investigação, melhor será o próximo passo. Não existe uma lei que te obrigue a você chegar no 5º porquê, mas vamos entender os porquês. Quando perguntamos o primeiro porquê, a resposta sempre ainda será o sintoma. Muito superficial. Em cima da resposta do primeiro porquê, perguntando o segundo porquê, obviamente vamos ter desculpas, porque as pessoas gostam de colocar desculpas em problemas. Perguntando o terceiro porquê, as pessoas da equipe provavelmente vão relatar os culpados. Perguntando o quarto porquê, provavelmente vamos chegar a alguma causa, ou às causas. E o 5º porquê é a causa raiz. Isto é um estudo, gente, de pessoas, de entidades que fizeram. Por isso que aconselhamos utilizar os 5 porquês até o final. Faça um exercício, utilize o diagrama de causa e efeito ou os 5 porquês em cima de alguma problemática. Você vai exercitar e vai melhorar aí a sua visão sobre isso. Nós temos as ferramentas da qualidade e passamos por todas. Gráfico de Ishikawa, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, e outras ferramentas, histograma, 5 porquês, para que vocês consigam melhorar a visão. A etapa número 5 é a proposta da ação corretiva. A ação corretiva ela é feita em cima de cada causa identificada. E a ação corretiva ela tem a finalidade de
acabar com um problema. Por isso que se chama corretiva. Uma ação corretiva já vai para a fase D do PDCA, onde executar a ação, avaliar a necessidade para eliminar as causas das não conformidades, a fim de que ela, destaque, não se repita ou não ocorra em outro lugar. Muito importante isso. A ação corretiva ela deve ser tomada a cada causa levantada. Ela deve ser aprofundada para cada causa levantada. E a ação ela precisa ser robusta, ela precisa ser intensa, bem planejada, para que o problema, de novo, não se repita ou não ocorra em outro lugar, pelo menos nas mesmas causas. Errar várias vezes em causas diferentes é aprendizado. Errar várias vezes na mesma causa não é aprendizado, é uma insistência não muito inteligente. Como planejar a ação corretiva? Podemos usar os 5Ws e 1H, 5Ws e 2Hs, que é uma ferramenta que, traduzindo, é o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, quem vai realizar e quanto tudo isso custa. Então podemos estruturar uma ação corretiva usando também o 5W e 1H ou 5W e 2H. Temos essa ferramenta também no curso de ferramentas básicas da qualidade. E a última etapa seria a avaliação da eficácia das ações corretivas, que ela vai do C para o A. Avaliar a eficácia das ações corretivas requer monitorar, medir, avaliar, analisar com base em evidências objetivas. Aconselhamos a empresa a verificar a eficácia das ações através de auditorias internas, auditorias conduzidas pela empresa, onde as evidências precisam comprovar que aquele problema não se repetiu, não voltou a ocorrer. E para avaliar a eficácia das ações corretivas, precisamos de tempo ou de novas situações, novos produtos ou novas circunstâncias. Aconselhamos que a eficácia das ações corretivas sejam avaliadas em auditorias ou por pessoal qualificado que possa, de fato, dar a exata precisão que a ação foi encerrada através de uma conclusão que o problema não se repetiu. A sétima etapa é decidir, que é a letra A do PDCA Ações, para ver se todo o processo de tratativa de não conformidade ele foi resolvido, ele foi um aprendizado e onde precisa melhorar. Sempre teremos, na tratativa de uma não conformidade, etapas que precisam ser mais fortalecidas em relação ao conhecimento, principalmente nas etapas de investigação de causas e uso adequado das ferramentas das investigações de causas. Por exemplo, também na proposta de ações corretivas. Precisamos também entender que um processo de tratativa de não conformidade, ele requer uma coesa equipe intensa e competente. E a sétima etapa é ver o que deu certo e o que deu errado e retomar o fluxo para as próximas equipes, para as próximas tratativas, para que as próximas equipes atuem melhor do que anteriormente. Essa tomada de decisão ela deve ser baseada em fatos, em dados coletados e discutidos pela equipe. Então, assim, encerramos o treinamento de tratativa de não conformidade. Exercitem a fase 6 e a fase 7 também, pois elas vão ajudá-los a melhorar o entendimento sobre cada etapa. Vamos encerrar esse treinamento com a frase do Kaori Ishikawa. A qualidade começa e termina na educação. É muito importante essa educação ser contínua. Outra frase também do Albert Einstein. Só erra quem faz. Quem nunca errou, nunca tentou fazer algo novo. Precisamos tentar.
E é mais fácil quebrar um átomo do que um paradigma, dizia Albert Einstein. Muito obrigado pela sua atenção. Pedimos que você continue nos nossos canais, continue com os nossos treinamentos. Agradecemos muito a sua atenção, a sua preferência. Temos outros treinamentos, ferramentas da qualidade, perigo e risco, aspecto e impacto, auditores internos nas normas 9, 14, 45. Acesse o nosso site da RQR e todos os nossos treinamentos estão lá. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo treinamento.